Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa de Literacia em Saúde, as Segundas de Conversa. As Segundas de Conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o canal S+, e a TSF. Hoje, o tema que temos preparado para si é Literacia em Saúde. Quais as prioridades e os desafios na área da oncologia? Será que os portugueses têm níveis de literacia em saúde satisfatórios? Onde é que devemos reforçar a nossa intervenção? E na área da oncologia, como é que podemos trabalhar esta componente tão importante e essencial para desmistificar conceitos e apresentar o melhor caminho a seguir? Já sabe, informação é poder e é isso que temos para lhe oferecer hoje. Os convidados de hoje são muito especiais e eu estou muito entusiasmado, já que contamos com o engenheiro Francisco Cavaleiro Ferreira, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, e com a professora Cristina Vaz de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Sejam ambos muito bem-vindos e obrigado pela vossa presença nas Segundas de Conversa. Vou começar aqui pelo Sr. Presidente da Liga, Francisco. Engenheiro Francisco, qual a importância, face à atual conjuntura política, económica e social que vivemos, qual a importância de uma instituição como a Liga Portuguesa contra o Cancro? A importância não é de hoje, a importância já tem 81 anos, 82 anos. Portanto, a Liga é uma instituição que se posiciona sempre como um apoio e um complemento àquilo que é a ação do Estado. Eu costumo dizer que nós ficaríamos encantados se um dia, porventura, não fosse necessário existir uma Liga, porque isso queria dizer que as nossas instituições funcionavam e que não havia necessidade deste complemento. Agora, infelizmente, em várias áreas, e eu cito aqui se calhar a mais importante de todas, que é o apoio ao doente oncológico e à sua família, o nosso papel é fundamental, quer em termos emocionais, quer em termos financeiros, com uma ajuda muito variada, que vai desde próteses, desde transportes, desde medicamentos com financiamentos muito avultados, até consultas de psico-oncologia, que seria algo que também deveria ser dado pelas instituições de saúde, assim como o apoio jurídico, assim como movimentos de entreajuda, com todo um conjunto de voluntários que estão sempre disponíveis a ajudar quem tem esta doença. Já noutras áreas, que também são competências do Estado, mas que nós vamos complementando, temos a prevenção primária, onde temos uma ação larguíssima, abordamos os maiores fatores de risco, nomeadamente o tabaco, a obesidade, o álcool, e temos várias campanhas muito vocacionadas para os mais novos, portanto, trabalhamos muito no ensino básico e também no ensino secundário. É importante começar nessa altura, não é? É fundamental, porque se nós queremos alterar hábitos de vida, temos que os alterar no momento em que as pessoas estão a ganhar os seus hábitos de vida. E esse é o momento. Não quer dizer que não apostemos também em idades mais avançadas, como a minha idade, com 57 anos já pouco mudo, mas sou sensível à informação. Mas e é possível mudar aos 57. É sempre possível, é sempre possível. E depois temos também uma outra área, que é a área da prevenção secundária, em que trabalhamos o diagnóstico precoce, basicamente em dois níveis, naquilo que é o cancro da pele e o cancro da cavidade oral, e também, este sim, um programa que não é um complemento ao que o Estado faz, mas é uma delegação de competências do Estado, o rastreio de cancro da mama de base populacional, em que rastreamos neste momento quase 400 mil mulheres, são 380 e tal mulheres por ano, e vai aumentar significativamente, porque estamos a fazer o alargamento à Península de Setúbal e à Grande Lisboa. Por último, e é o fim de linha, isto é quase como se fosse um ciclo, começamos no apoio imediato, que é o apoio ao doente oncológico, e terminamos à procura daquilo que pode ser uma cura. Portanto, investimos também, e somos um facilitador, acima de tudo, em formação em oncologia, e investimos também muito naquilo que é a investigação em oncologia, quer com bolsas de formação, são cerca de 30 por ano, quer com apoio direto a institutos de investigação, que são cerca de 7, quer com outras pequenas bolsas e outras pequenas ações que nos vão aparecendo pontualmente. Portanto, é uma ação muito, muito vasta, mas voltando ao princípio,
ficaríamos muito contentes se não fosse necessária a nossa existência. Quer dizer que o trabalho estava feito e, portanto, não era necessário É necessária continuar. a nossa existência e fica um sublinhado para todos aqueles que são voluntários e que nos apoiam no dia-a-dia e que têm uma capacidade de entrega extraordinária, uma capacidade de dar aos outros extraordinária. Fica o nosso agradecimento. Muito bem, muito obrigado. Ora, gostava agora de perguntar à professora Cristina, porque é importante para quem nos está a acompanhar podermos factualmente desmistificar o que é isto da literacia em saúde. É uma excelente pergunta. Ora bem, literacia em saúde é aquilo que nós dizemos que é um construto, é um conjunto de elementos que são compostos pelas competências que o indivíduo tem que ter para depois poder aceder à informação e aos recursos de saúde, para poder compreender esses recursos de saúde, avaliá-los e depois utilizá-los. As entidades internacionais dizem que, para além do acesso e da compreensão, é muito importante que a pessoa use os recursos de saúde para tomar decisões acertadas em saúde. Quando nós falamos em competências, as pessoas pensam o que é isto de competências? A competência em si significa que nós temos que dar à pessoa 3 coisas, ou pelo menos avaliar 3 elementos, que é o conhecimento. Que conhecimento é que a pessoa tem? Porque não basta informação, nós vivemos com milhares de informações diárias. Nem todas verdadeiras. E nem todas verdadeiras. E nem todas verdadeiras, não é? O risco da informação e da falta de informação. Depois, para além do conhecimento, é transformar a informação em conhecimento para depois a ação, a pessoa precisa ter capacidade para fazer, isto é, tem que ter a competência, a habilidade para fazer aquilo que lhe é pedido. Com certeza. E, por outro lado, eu costumo dizer que o indivíduo é um indivíduo de sistema, que tem a ver com o seu atributo pessoal, a sua vivência no contexto. E por isso é preciso integrar esse indivíduo num determinado contexto. E há uma heterogeneidade entre indivíduos, não é? Cada pessoa é uma pessoa. Claro, cada pessoa é uma pessoa, não é? Evidentemente que nós temos a comunicação, como estava o Sr. Engenheiro a dizer, é importante para passar a informação e a comunicação é um instrumento da literacia em saúde, mas depois temos que comunicar de acordo com aquilo que disse, com os segmentos, com os vários tipos de públicos. E aí está o desafio. E aí está o grande desafio, desafio da literacia em saúde. Como é que classifica os níveis de literacia em saúde dos portugueses? Estando tão envolvida nesta matéria, como é que nós nos posicionamos em Portugal em matéria de literacia em saúde? Olha, em matéria de literacia em saúde é preocupante. Não quer dizer que nós não estejamos melhor que em 2016. Nós, em 2016, 50% da população tinha baixa literacia em saúde. Isto é, não conseguia nem aceder, nem compreender, nem avaliar, nem usar os recursos de saúde. É preocupante. 50% significa que em 10 milhões de portugueses, 5 milhões têm baixa literacia em saúde. E isto faz-nos pensar, não é? Nós, ao longo do tempo, temos feito uma série de intervenções. Há muita gente que se está a dedicar à literacia em saúde, não só uma formação, há formação pós-graduada no ISPA, e, por isso, nós temos, a nível nacional, já grupos muito interessantes de profissionais que já desenvolvem as estratégias de literacia em saúde. Isto o que é que significa? Que também com as associações e também com, por exemplo, a Liga Portuguesa contra o Cancro, tem uma forte intervenção dentro das comunidades. Isto ajuda as pessoas a desenvolverem esta sua capacidade de tomar decisões acertadas em saúde. Mas para tomar decisões acertadas em saúde, como eu disse, informação não basta. A pessoa muda não só pela razão, a pessoa muda também pela emoção. E por isso todas as campanhas de comunicação têm que ser muito bem pensadas para ir aquilo que é significativo para aquela pessoa, não é? Fazer uma campanha por fazer só porque é bonito não vale a pena, porque não muda. E a informação sem ser utilizada acaba por ser um bocadinho vazio, não é? Porque se não houver uma mudança comportamental, não é? Se não for, no fundo, integrada, acaba por ser um bocadinho nulo. nulo. Nós só mudamos quando é significativo para nós, não é? Senão não mudamos. Tiago, deixa-me só acrescentar aqui um desafio que eu acho que vem do problema de não haver uma literacia ainda com um nível elevado. É que isto é cumulativo. Pelo menos é como eu vejo. Se não há acesso à informação, a compreensão e a utilização não existe. É verdade. Com certeza, porque falhamos no primeiro passo. Exatamente. E se há compreensão e há acesso, que já é um segundo nível, e isto leva tempo a construir, a utilização continua a não existir se nós não conseguimos ter a compreensão. Sem dúvida. Certo, e, portanto, isto é uma escada que é difícil de construir, porque todos nós sabemos, como você disse, que a informação é muita, e, por outro lado, que a nossa capacidade de aceder à informação é muito desequilibrada nas regiões do país. Portanto, nós podemos ter regiões em que o acesso a essa informação até é capaz de ser mais fácil, mas noutras em que o desafio é
enorme. E é só o acontece primeiro também passo. que muitas vezes acede-se à informação, mas não a sabemos interpretar, o que pode também gerar aqui desafios importantes, até mesmo na área da oncologia. Em todos estes passos, eu acho que há desafios enormes, porque há esse desequilíbrio muito grande. Falando realmente dos desafios, Francisco, qual é que considera ser a importância da literacia em saúde, precisamente face aos desafios que estamos a enfrentar? Na ótica do doente oncológico ou do utente. Na ótica do doente oncológico. O grande desafio é nós conseguirmos dotar, e eu aqui tenho um maior foco naquilo que são os profissionais de saúde que propriamente na população em geral, porque acho, não é que seja uma responsabilidade, mas acho que há uma capacidade maior dos profissionais de saúde de poderem ser os dinamizadores desta mudança. E porquê? Um doente oncológico está num estado de fragilidade muito grande e emocionalmente tem, eu direi, alguma carga emocional que, quando nós estamos no nosso estado normal, nos dificulta, essa carga emocional dificulta-nos a nossa capacidade de compreender, de utilizar e às vezes até de aceder. Portanto, quando um doente oncológico está numa consulta, se o dinamizador do desbloquear de uma conversa e de descomplicar aquilo que é complicado e passar a ser simples for o profissional de saúde, é muito mais fácil do que se o doente, e agora faço um paralelo que se calhar não é o melhor, e a professora Cristina, desculpe-me, que é, vamos imaginar que o doente fala inglês e o profissional de saúde fala português. Não, é um ótimo ponto. Realmente vai haver ali uma barreira. De facto, o doente, muitas vezes, ou o utente, muitas vezes, não tem a capacidade, porque não tem os instrumentos, não é culpa dele, de poder compreender aquilo que lhe estão a dizer, mesmo que ele queira compreender. E, portanto, há aqui um dos lados que tem muito mais capacidade, muito mais instrumentos para poder facilitar esse processo. E esse lado, de facto, são os profissionais de saúde. Porque o profissional de saúde pode ser formado para conseguir comunicar de maneira mais fácil e mais acessível. Claro. Pode e deve. Pode e deve. Já o utente não tem que ser só formado em comunicar. Ele tem que ser formado também em conhecer. E adquirir conhecimento é uma coisa que leva muito tempo e, às vezes, nós não podemos ser conhecedores de tudo e, portanto, temos de ter alguém que nos ajude a traduzir o que é complexo em algo que é simples. Ia fazer precisamente a ponto para a senhora professora. Pegando aqui no que o engenheiro Francisco nos disse, e acho que de facto foi aqui uma contextualização brilhante, perguntava-lhe precisamente, professora Cristina, o que é que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem feito concretamente, precisamente nesta matéria, para trabalhar a literacia em saúde? Sobretudo dos portugueses, claro, mas também acredito que ao nível dos profissionais temos trabalho a fazer. E é uma excelente pergunta e vinha na sequência. Eu costumo dizer que o profissional de saúde é o maestro da relação terapêutica. É o maestro, é ele que conduz a relação terapêutica e, por isso, é ele que tem que ser capacitado. E não são só as competências clínicas, ele tem que ter aquilo que é a competência de comunicação para entrar e para compreender o mundo do outro e para que o outro compreenda. E daí a necessidade da assertividade, isto é, do respeito que tem que ter pelo utente, mas o utente também tem que ter respeito. Diminuía-se a violência entre profissionais se aumentassem a assertividade dos profissionais. No desenvolvimento de competências também disse uma coisa interessantíssima, que é saber comunicar que o outro compreenda, ou seja, nós temos que ver que perfil, por exemplo, cultural a pessoa tem, porque as próprias variações culturais exigem, têm impacto, e é isso mesmo, e exigem por parte do profissional um conhecimento adequado até para poder intervir, e por isso também significa que ele vai ter que traduzir o jargão técnico, que nós dizemos que é aquela linguagem complexa em saúde, para uma linguagem clara e acessível e simples, para que o outro compreenda, e depois a construção positiva do comportamento, não é? E por isso, aquilo que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem feito é desenvolver e capacitar o indivíduo no ciclo de vida e, em particular, capacitar os profissionais para o desenvolvimento de competências em literacia em saúde. Porquê? Porque, sendo a relação terapêutica tão complexa, sendo o sistema de saúde tão complexo, é preciso descomplicar o sistema. Não é um indivíduo que se tem que adaptar, é o sistema que tem que mudar para se adaptar ao indivíduo. Cristina, corrija-me se estiver errado, mas acredito que parte do sucesso da intervenção terapêutica terá precisamente que ver com essa capacidade de ligação emocional entre o profissional e o utente. Sem dúvida, por isso é que falamos muito da empatia, não é? Claro. E a empatia que é essencial, não é? Nos vários domínios da sociedade. Nos vários domínios da sociedade. Eu costumo dizer que nós temos à nossa frente, o profissional da saúde tem à sua frente um paciente-sistema.
Significa que o paciente, não vai, mesmo que venha sozinho, nunca vem sozinho. Claro. Ele vem com a influência da mãe, do pai, até às vezes do gato e do periquito, está a ver? E por isso há uma série de influências que ele tem, e nesse processo de mudança de comportamento, que às vezes a relação é tão curta, não é? E por isso os papéis das associações, ou por exemplo da Liga Portuguesa contra o Cancro, que vai à continuidade, vai à comunidade, está perto do utente, e sobretudo em processo oncológico, é essencial o contacto com a realidade. Claro. E por isso a intervenção comunitária é um passo essencial, coisa que a Liga faz muito bem. Muito bem. Tiago, permita-me frisar só aqui uma coisa, que é a parte emocional. Porque na doença oncológica a parte emocional é muito, muito importante, porque é uma doença que leva tempo. Portanto, não é uma coisa como partir uma perna, vai-se, recupera-se e passado 3 meses está. Já nem nos lembramos. Exatamente, já nem nos lembramos. E a parte emocional requer novamente, obviamente das duas partes, quer do doente, quer do profissional de saúde, mas aqui volto a se calhar pôr uma ênfase maior no profissional de saúde, requer uma capacidade para poder ter com ele alguma inteligência emocional que é fundamental. Porque eu posso estar a falar consigo, se você for doente oncológico, e se eu não tiver esta percepção das suas emoções, que no fundo traduz-se na inteligência emocional, sem dúvida, eu posso estar-lhe a passar tudo de uma forma simplicíssima. Sou um excelente comunicador, mas no seu caso não está a funcionar. não está a chegar. Porque a sua cabeça não está lá. Certo. Porque você está emocionalmente desequilibrado. Então, como é que trabalhamos essas emoções, Francisco? E como é que trabalhamos o profissional de saúde que comunica? Eu tenho a vantagem de ser engenheiro e, portanto, não tenho que ter as soluções, mas posso levantar as questões. Eu julgo que uma das formas de o trabalhar é com pessoas com o conhecimento, como a professora Cristina e todas as pessoas que trabalham nestas matérias, eventualmente terem um foco maior naquilo que é a formação em literacia dos profissionais de saúde do que propriamente dos utentes. É importante os utentes terem acesso à informação acima de tudo, terem condições para que possam compreender, e condições volta à questão emocional. Eventualmente, pensar-se até que algumas pessoas, se assim o entenderem, devem ter ao seu lado alguém que os acompanhe naquela jornada que é a doença. E que possa ajudar, alguém não é? que possa receber a informação e interpretar a informação e depois, num ambiente se calhar mais desanuviado, menos emocional, possam continuar essa relação e passar a informação que de facto importa. Até porque essa carga emocional vai forçosamente influenciar a forma como a mensagem é descodificada. E por isso, às vezes, alguém que esteja de fora, entre aspas, vai conseguir receber a informação de forma um bocadinho diferente, não é? Exatamente. Pegando aqui no trabalho que a Liga tem feito e todos nós, portugueses, somos profundamente reconhecidos em instituições como a Liga pelo trabalho que desenvolvem. Gostava de lhe perguntar, Engenheiro Francisco, se o trabalho que é iniciado e levado a cabo pela Liga se tem continuidade no Serviço Nacional de Saúde. Isto é, se o Serviço Nacional de Saúde está suficientemente desperto para as necessidades dos portugueses e, portanto, dá a mão à Liga no sentido de repartir responsabilidades e ajudar neste trabalho que a Liga operacionaliza. O Serviço Nacional de Saúde está muito desperto para tudo o que são as necessidades das associações de doentes e dos utentes, como princípio. Porque depois a realidade não é exatamente igual àquilo que é o conceito. Mas eu julgo que não é igual não pelo facto de não quererem estar despertos ou não estarem de facto despertos, mas porque têm uma falta de recursos ou uma falta de organização que não lhes permite passar daquilo que é a vontade, aquilo que é a realidade. Eu não encontro, pode haver exceções, mas direi que não encontro um profissional de saúde que não esteja perfeitamente alinhado com o foco que é tratar do doente. Não encontro um profissional de saúde que não queira colaborar com as associações de doentes. Não encontro, vou extrapolar para outros níveis, nenhum dirigente das instituições de saúde que não o queira fazer. Mas isto são as intenções. Pois o difícil é dotar essas instituições de recursos e de condições para que isso possa acontecer. Se me perguntar, na realidade isso acontece? Acontece, mas não é uma exceção não acontecer. Certo. O normal seria que acontecesse sempre e, excepcionalmente, não era possível. Falhasse, mas claro. Infelizmente não. Infelizmente acontece de forma recorrente em algumas áreas, de forma menos recorrente noutras, mas também devo acrescentar que a nossa preocupação quando criamos qualquer programa, qualquer iniciativa que possa apoiar os doentes, é garantir
Primeiro, que ela é sustentável no tempo, que nós não estamos a criar expectativas e depois seguramos as expectativas das pessoas que precisam de nós. E depois, que ela tem continuidade, ou seja, não faz sentido nós criarmos, vou-lhe dar o exemplo de uma consulta de cessação tabágica, não faz sentido nós criarmos umas consultas de cessação tabágica se depois não tivermos a capacidade de, se o Estado não puder financeiramente apoiar estas pessoas para terem os medicamentos corretos, os instrumentos corretos para poderem, instrumentos corretos, basta pensar, por exemplo, num nutricionista, para poderem, no médio e longo prazo, ter de facto uma desabituação do tabaco, nós não fazemos um programa se nós não tivermos a capacidade de garantir o resto. Claro, com certeza. Muito bem. Cristina, os resultados da intervenção de instituições como a Liga e também como a sociedade não se medem logo, nós não temos um resultado imediato da nossa intervenção. Gostava de lhe perguntar como é que nós conseguimos medir os resultados da literacia em saúde para sustentar a validade daquela intervenção. Como é que isto é possível de se fazer? Ora bem, nós conseguimos avaliar os resultados se nós ouvirmos as pessoas para as quais servimos, não é? A audição da população é essencial. A audição da população a quem nos dirigimos e, por isso, há várias formas de se fazer avaliação, há os questionários, há as entrevistas, há os estudos de mercado, mas, de facto, é muito importante, antes de agir, antes de nós desenvolvermos programas, ir à população a quem nos dirigimos e perguntarmos o que é importante para vocês, o que é que vocês necessitam. Evidentemente que há uma série de itens que nós sabemos que é preciso, nomeadamente na prevenção da doença, dos fatores de risco, na promoção da saúde, dos estilos de vida saudável, nos próprios cuidados, mas é essencial fazer a audição da população. Claro que sim. Ou seja, é um passo prévio, não é? Bem. Evidentemente que no meio disto tudo nós não estamos sozinhos. Eu acho que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde não faria metade do trabalho se não fosse em parceria e, por isso, temos feito parcerias. Aliás, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 17, diz nós temos que fazer parcerias com as outras entidades para termos mais força e para também podermos depois, nas áreas em que nós não dominamos, por exemplo, a nível estatístico, ter outras entidades que nos ajudem, por exemplo, na avaliação, numa avaliação de impacto, por exemplo. Claro, no fundo aqui a parceria. Na realidade, as para todos. parcerias são importantes, para não só para a intervenção nas comunidades, para fazer a audição. Nós, por exemplo, temos feito mini-assembleias da saúde, onde vamos ouvir os migrantes, as pessoas com doença oncológica, as pessoas com deficiência, os jovens, e é isto que depois retira a matéria-prima para depois nós podermos intervir. Não é? Isso é muito importante. Tenho uma última pergunta para os dois, porque vamos, entretanto, terminar o nosso episódio. Vou-vos pedir que, em 30 segundinhos, sei que é uma pergunta complexa para responder em 30 segundos, mas vocês conseguem, tenho a certeza, que é, pensa no futuro, e vamos supor que agora teriam a capacidade de legislar. Peço, por favor, que indiquem uma medida que, na vossa ótica, seja capaz de promover a literacia em saúde dos portugueses. Começo pela senhora professora Cristina. Muito bem. Eu começaria pelas políticas públicas direcionadas aos mais jovens, no sentido de a educação em literacia em saúde, por exemplo, suporte básico de vida, proteção solar, cuidados da alimentação, começassem logo no jardim de infância. Muito bem. E eu acho que é por aí que nós vamos necessariamente. Uma intervenção muito mais orientada para as crianças, direcionada para as crianças e para as competências parentais. E eu começaria por aí. Muito obrigado. Engenheiro Eu Francisco. posso ser ainda mais sucinto porque eu estou perfeitamente alinhado. Porque quando nós olhamos para a ação da Liga, nós dizemos que a nossa prioridade em termos de futuro é a prevenção primária, que é precisamente isto. E isto, aplicado aos jovens, é a melhor forma de poder dar mais informação a estas novas gerações, porque eu vou ter que fazer um esforço para aprender. Quem está a aprender e tem a cabeça a zero, absorve tudo o que nós pusermos. Não é? Claro. E, portanto, eu acho que, de facto, esta seria a melhor iniciativa legislativa que podia existir, é que nas escolas, logo à partida, os alunos puderem ter acesso a estas matérias. Muito bem, vem, foram capazes de responder no tempo previsto. Francisco e Cristina, muito obrigado pela vossa presença nas segundas de conversa. Tenho a certeza que este episódio foi muito importante para os nossos espectadores e ouvintes e que, na verdade, não só conseguimos perceber o estado da arte da literacia em saúde em Portugal, nomeadamente na área da oncologia, mas também nos ofereceu aqui pistas muito claras do caminho a seguir para, em conjunto, construirmos uma sociedade mais informada e pronta para lidar com os desafios.
Quanto a si, que nos tem acompanhado ao longo desta jornada, deixe-me recordá-lo que todas as questões e sugestões que nos queira fazer chegar podem e devem ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E chegamos assim ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Não só de mais um episódio, como do último episódio de 2023. Mas não fique triste, sabe porquê? Porque as Segundas de Conversa vão voltar em 2024, como sempre, na última segunda-feira de cada mês, e prometemos trazer-lhe novidades. Vamos, em conjunto, continuar a informar os portugueses e a oferecer-lhes as melhores ferramentas. Por isso, espero por si desse lado. Por agora, agradeço-lhe por ter estado connosco a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem e continuação de boas festas. Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.